João 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Ó Deus, Senhor amado, queremos sempre te seguir, queremos sempre andar, Senhor Deus, no teu caminho e confessar o teu nome, Senhor. Não queremos mais retornar à vida, ó Pai, que passou, vida de pecado, de ilusão, de incerteza, vida de maldição. Hoje nós estamos, Senhor, livres e queremos continuar assim, para adorar a Ti somente e viver para Ti, Pai, e completar os nossos dias aqui na terra, Te louvando, adorando, Te bendizendo e mantendo esse contato contigo, Pai, para alcançarmos o fim da nossa fé, a salvação das almas. Dá-nos mais graça para continuar, Senhor, permanentemente, perseverando no Teu amor, Senhor, para que todos nós, um dia, Senhor, venhamos contemplar a Tua glória e ver o Teu rosto, aleluia, em nome de Jesus, e sermos semelhante a Ti, com um corpo incorruptível, aleluia. Assim queremos viver, queremos estar, aguardando a Tua vinda, Senhor, aleluia. Ó Deus, que a Tua palavra encontre cada um de nós desejoso de ser assim sempre, na Tua presença, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus foi abandonado por muitos. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62 diz: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor sempre gostava de fazer comparações, falar em parábolas, e aqueles entendiam muito bem o significado desta palavra. O arado é aquele instrumento que a pessoa que trabalha no campo, hoje nem tanto porque existem as máquinas, né? Mas aqueles tempos antigos não era tão desenvolvido e era o arado mesmo. Era um serviço duro, e pegar ali, fazer aqueles riscos na terra, né? Preparar a terra para o plantio. E aquele que pegava neste arado para preparar a terra, ele não podia ficar olhando para trás, ele tinha que seguir avante, porque senão ia ficar tudo torto. Como hoje, né, se diz a leira, fazer o plantio, plantar isso ou aquilo. Então tinha que ficar as coisas bem certinhas, bem divididas. Então quem pegava no arado tinha que olhar para frente, não ficar olhando para trás, que ia ficar tudo torto, o serviço ia ficar todo mal feito. A vida espiritual também é assim. A gente tem que olhar para frente, seguir avante, não recuar, não retroceder, não ficar olhando para trás, porque o que passou, passou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que marchar e prosseguir, olhando para Jesus. Nestes versículos do capítulo 6, né? Nós estamos aqui meditando de João 6, o versículo 35, 44, Jesus estava falando aos seus ouvintes que Ele era o pão da vida. Versículo 35 diz: E Jesus disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome,
E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele: desci do céu? Respondeu-lhe, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E quando o Senhor falava essas coisas, aí o que acontecia? Bom, aqueles ali que ficavam censurando, eles não acreditavam naquilo que Jesus dizia. E não somente estes, mas parte dos seus discípulos também ficaram também assim, ouvindo aquelas palavras, mas não dando lá muito crédito. E no versículo 60, versículo 61, aqui vemos um dos motivos pelos quais Jesus foi abandonado por muitos. Versículos 60 e 61 do capítulo 6 de João: muitos dos seus discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhe: isto escandalizai-vos? Porque Jesus foi abandonado por muitos, e até por aqueles que se diziam os seus discípulos. Aqui a primeira razão: eles não aceitaram as palavras do Mestre. Assim também hoje muitos querem Jesus para serem beneficiados, para serem agraciados, para receberem as benesses de um Deus todo-poderoso, que cura, que opera milagres e que realiza o impossível. Mas quando Jesus começou a dizer algumas coisas, eles então ali começaram a se endurecer e murmurar. Quando Jesus começou a falar aquilo que eles precisavam ouvir, eles não gostavam, começavam a ficar falando, né? Não de uma maneira boa, mas quem sabe criticando. E Jesus, quando ele abordava as pessoas, não era para agradar os homens, porque ele disse que importa agradar a Deus do que aos homens. E Jesus sempre era sincero, Jesus sempre falava a verdade, e por falar a verdade, não eram todos que verdadeiramente que estavam perto dele, que estavam prontos a aceitar as suas palavras, a sua vontade. E é sempre assim.
nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade, assim disse Jesus, do meu Pai que está nos céus. Observamos aqui que não foi somente aqueles que não eram os discípulos do Senhor que murmuraram, os discípulos também ficavam murmurando, a estes que não criam, que não seguiam Jesus, faziam pouco caso e diziam: oh, não, este aqui, o filho de Maria, nós não conhecemos a família dele, e por que ele está dizendo que desceu do céu? Que história é essa? Então eles não aceitaram as palavras que Jesus lhes falava. E os seus discípulos também ficavam censurando e dizendo assim: duro é este discurso, quem poderá suportar isto? Os discípulos deveriam ser aqueles os primeiros a receber de bom grado esta palavra, mas eles ficavam também como se não fosse discípulo do Senhor, dizendo: quem pode ouvir isto? E o Senhor disse: vocês estão se escandalizando, porque eu estou lhes falando esta verdade. E vejam só, os discípulos de Jesus murmurando. E aqui vemos a primeira razão porque o Senhor Jesus foi abandonado por muitos. Porque quando a gente leu aqui, no início, está dito que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ora, se isto aconteceu com o Mestre, com Jesus, nós vamos reclamar de que Jesus também foi abandonado. E outra verdade aqui, outro motivo para porque que o Senhor Jesus foi abandonado por muito. Capítulo 6, versículos 35 e 40. Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Porque muitos a abandonaram, incredulidade. Estavam perto de Jesus, estavam ali, não eram desconhecidos, mas na verdade não admitiam ele como o próprio Deus, como o próprio Senhor. E por causa disso, claro, a incredulidade leva o quê? A se afastar, perder o contato com o Salvador, porque a incredulidade toma conta. Mas o Senhor disse que a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, e não somente vê, eles estavam vendo, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas será que aqueles que estavam ali ouvindo, vendo Jesus, seguindo a Jesus, estavam realmente crendo de verdade? Assim existem muitos hoje. Sabem que Jesus, conhece de Jesus, apenas como se fosse uma história, um personagem na história, mas quando chega o momento de crer de verdade mesmo, aí nós vemos o quê? Que não existe esta verdadeira fé, porque a fé não nos leva a fugir, a desaparecer. Pelo contrário, a fé, crer no Senhor Jesus, nos faz cada vez mais a gente estar apegado e ligado no Senhor.
preso do Senhor Jesus Cristo. Seja qualquer circunstância, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Não pode existir nenhuma barreira, e pandemia, e problema, e perseguição. Apesar de tudo, a igreja cresceu, a igreja venceu, a palavra de Deus está aí. Quiseram destruir a igreja, queimaram os livros, mas não conseguiram deter o avanço do evangelho, porque Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, assim diz o Senhor. Porque Jesus foi abandonado por muitos, não aceitaram as palavras do Mestre. Assim diz a canção: pregador de rosas, pregue os espinhos também, diga que Deus é amor, mas é justiça também. E só aqueles que verdadeiramente creem no Senhor aceitam tudo que vem de Deus, porque sabe que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E também podemos ver aqui outra razão porque muitos abandonaram o Senhor. Versículo 64 está escrito assim: mas há alguns de vós que não creem. Há algum de vós que não creem, diz o Senhor. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O que é que nós vemos aqui? Muitos abandonaram o Senhor e voltaram atrás, porque eram hipócritas, eram fingidos, eram falsos, não tinha verdade em seus corações. Mas não somente estes que resolveram já a voltar atrás, há aqueles também que se comportam como Judas. Mas Judas também mostra aqui a sua hipocrisia, porque apesar de tudo que parecia ser, e ele tinha uma responsabilidade muito importante, ele cuidava da sacola, ele era como um tesoureiro. Isso não era uma função de qualquer um, era reservado a uma pessoa de confiança, e a ele Judas foi dada esta confiança, mas ele era mentiroso, era hipócrita, e é por isso que chegou a esta situação. Ele deu lugar ao diabo, e porque também ele, na sua atitude, abandonou o Senhor, porque ele poderia dizer: olha, eu estou contigo, Senhor, eu não sou como estes aí que te abandonaram, não, estou aqui contigo para o que der e vier. E ele calandio, como se diz, né? É ali, né? Sonso, matreiro, parecendo que estava tudo bem, mas com maldade no seu coração. Só que Jesus diz assim: eu sei de tudo. O Senhor aqui, né, falou que sabia muito bem quem eram os que não criam. Claro, Jesus é Deus, e Ele tem um atributo que é só divino, onisciência, conhece todas as coisas. Deus sonda os nossos corações, sabe de mim, sabe de você, sabe de todo mundo, porque bem sabia Jesus desde o princípio. Não foi naquele momento não: oh, mas por que o Senhor não avisou logo? Porque o Senhor não tratou logo de resolver a questão, de apontar para ele?
E por Jesus permitir, não quer dizer que está tudo à vontade, de qualquer jeito. Ninguém surpreende o Senhor. Pode nos surpreender, pode nos deixar assim abismado, surpreso, mas para Jesus nada acontece sem Ele saber, porque Ele é Deus, e Ele sabia muito bem, como está escrito aqui, desde o início, desde o princípio, quem eram os que não criam. Mas como o Senhor nos ensinou, está escrito na palavra, que devemos deixar que o joio cresça junto com o trigo. E nós não devemos estar fazendo julgamento precipitado, querendo arrancar, separar antes do tempo. O Senhor diz que ambos crescem, mas o Senhor que sabe de tudo, o Senhor sabe quem é trigo, o Senhor sabe quem é joio. Quando o anjo do Senhor vier para fazer a colheita, ele vai recolher o seu trigo no celeiro e ajuntar para a salvação, mas aquilo que é joio vai ser ajuntado, não presta para nada, a não ser para ser queimado, passar pelo fogo. Isso significa o quê? Ser separado definitivamente do Senhor. E por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aí começaram a murmurar: isso é injustiça, isso não pode, Deus é injusto, não é bem assim, isso é muito duro de se ouvir. E aí nós vemos então a razão, porque não foi poucos não, foi muitos, uma quantidade considerável que abandonou o Senhor. Porque é como se diz, no início é flores, é tudo bem, tudo legal, tudo maravilhoso, mas só que o caminho continua, a jornada continua, e durante a jornada existem muitas situações que querem nos tentar a recuar, a voltar atrás e deixar de acreditar no Senhor que prometeu e que é fiel. E aí, por causa das situações da vida, como aquela semente que cai na beira do caminho, entre pedregagem, entre espinho, as pressões do mundo são tantas e violentas que só permanece, só supera aquele que verdadeiramente ama a Jesus de verdade. Mas quem não ama Jesus de verdade, na primeira tempestade, na primeira ventania, se desespera e foge e vai embora e não quer mais saber, bate em retirada, porque está próximo de Jesus enquanto está sendo beneficiado, está sendo agradado, está sendo suprido nas suas vontades. Mas no momento que, de repente, por causa da luta, das aflições e tribulações, por causa do nome de Jesus, aí então não permanece, porque a sua decisão não foi para seguir a Jesus ser fiel até a morte. A sua confissão foi para ser fiel a Jesus até quando as coisas forem boas, até quando as coisas lhe favorecerem, até quando, como se diz, tudo que eu peço a Jesus, Jesus me dá. Mas no momento que eu enfrentar dificuldades, no momento que eu enfrentar lutas, problemas, não, aí eu desisto. Eu quero um Jesus que me agrade, satisfaça a minha vontade. Se não for assim, eu não quero. Mas devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que disse um dia: em tudo eu sou experimentado, tanto em ter em abundância como na falta das coisas. Mas ele disse assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui então nos versículos
67 a 69 do capítulo 6. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Responderam, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, por que estes decidiram permanecer? Porque eles aceitavam as palavras de Jesus, porque eles criam o Senhor Jesus, eles acreditavam de coração, e eles não eram hipócritas, eles não eram fingidos. E eles disseram então assim, afirmou Pedro: e nós, eu e estes aqui, os restantes, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o desejado de todas as nações, aquele que haveria de vir. Nós cremos de verdade nisso, Senhor. E por causa desta convicção, desta certeza, desta crença, desta fidelidade, desta sinceridade no coração que eles apresentavam, eles não acompanhavam a maioria, não, eles ficaram com os poucos, mas estes poucos verdadeiramente estavam com o seu nome escritos no livro da vida, porque a porta do mundo, ela é larga, e muitos vão por ela, e porque a porta que leva ao céu, a porta é estreita, muitos desistem, porque não aceitam as propostas do Senhor. As pessoas muitas vezes são incrédulas, falam de Jesus da boca para fora, mas no seu íntimo não existe verdade no seu coração, e é tudo da verdade, hipocrisia e mentira. Por isso que o Senhor diz: antes fosse frio, antes fosse quente, mas porque és morno, eu te vomito. Eu tenho aquela ânsia de vômito. Isso dá um sentimento de quê? Sentimento ruim. E que nós não vivamos deste jeito, que nós vivamos para agradar o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que isto? Porque quando o Senhor olha para nós e nos vê obediente, sincero, aleluia, como Ele falou do Filho, o Pai: este é o meu Filho amado, que tenho muito prazer. E quando a gente tem muito prazer dos nossos filhos, das nossas filhas, o que é que a gente faz? Nós como pai, como mãe, que a gente olha para o nosso filho, para a nossa filha, e ela é obediente. São pessoas que respondem com agrado. Qual é a vontade que a gente tem? Vontade de quê? De favorecer, de presentear, de ajudar, de fazer todo o sacrifício, de até renunciar a si mesmo para ajudar um filho, uma filha que nos é obediente. Quantos pais e quantas mães, na sua limitação, até mesmo do pão, do alimento, estava com fome, estava desejoso daquele lanche, mas vendo o seu filho, a sua filha, tão necessitado e carente, resolveu então pegar aquilo que seria para ele ou ela e disse: pode comer, coma, quer mais? Pode comer. E quando o filho havia só já, não se preocupe não, está tudo bem. Mas por que faz isso? Por amor. Assim a palavra nos diz que o Senhor nos amou de tal maneira que nos entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pergunta: será que Jesus merece ser abandonado? Por tudo que ele fez,
por tudo que Ele já realizou e está fazendo em nossas vidas. Será que Ele merece tanto desprezo? Tanta ingratidão assim? Será que Jesus é ruim ao ponto de a gente pensar, não quero mais, vou desistir, porque as coisas estão complicadas para mim, então os dias maus e difíceis, eu quero outra coisa, não foi bem isso que eu queria. Eu pensava que ser cristão era tudo uma vida fácil, uma vida só de regalia, uma vida de prazer. Eu só iria viver sorrindo, não ia sentir nada, não ia sentir dor. É isso que eu imaginei, mas Jesus nunca escondeu nada de nós. Está escrito na sua palavra a verdade, a realidade, mas Ele nos deu o alento. Ele prometeu estar conosco, mesmo nas horas mais difíceis da vida. Ele prometeu que não ia nos deixar só, e Ele disse que até mesmo a morte nos visitando, nem isto ia nos separar dele, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nada, nenhuma criatura, nenhuma circunstância há de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Tudo Ele fez, o impossível Ele realizou. O que a gente não podia fazer, Ele fez por nós. O que a gente não podia pagar, Jesus pagou. E não foi barato, foi um preço muito grande, um preço de sangue. E nós recebemos tudo isso pela graça de Deus. Isso não vem de nós, foi o Senhor que assim resolveu, nos concedeu o reino. Será que Ele merece tanto desamor, tanto desprezo, tanta desconsideração? Será que aquilo que Ele fez em nossas vidas é coisa pequena, é pouco? O Senhor realizou um milagre, o Senhor nos tirou das trevas, quebrou os grilhões, Ele nos salvou, nos perdoou, nos justificou e continua cuidando de nós. Por causa das circunstâncias, então, a gente vai olhar para trás, vai desistir por causa disso, por causa daquilo? Não, o nosso caminho é para frente, porque nós queremos contemplar o Rei dos Reis na sua formosura, e para isso é preciso continuar, permanecer, perseverar, como a Bíblia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Será que as circunstâncias são capazes de nos fazer pensar e voltar atrás? Depois de tudo que a gente já venceu, já passou, as lutas e tribulações que nós temos testemunhado e visto que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, será que depois de tudo vamos ainda pensar em retornar e voltar para o Egito? Não, ao Egito não, nunca mais retornaremos, não. Como diz o pastor Josemar Bessa, da Igreja Batista de Niterói, Rio de Janeiro, quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menos era a multidão que o seguia. Já reparou isto? Quanto mais perto da cruz Jesus estava se aproximando, menos era a multidão que o seguia. E isto foi verdade, isso aconteceu. Cadê aquela multidão na hora que os pães foram multiplicados? Se tivessem ali, talvez com certeza poderiam abafar a voz daqueles que diziam: crucificam, crucificam. Mas estes que se beneficiaram até das sobras não estavam mais lá, e nem os seus discípulos estavam por perto. Por que Jesus foi abandonado por muitos? Que isto não seja a nossa atitude, pelo contrário,
que a nossa atitude seja: Senhor, se até mesmo todos lhe abandonarem, eu não te abandonarei, eu permanecerei firme e fiel, porque eu tenho visto e crido que só o Senhor é o meu Salvador, e eu te amo de verdade e quero te seguir, Pai, porque a tua graça me basta e eu espero em ti. Eu creio em ti, Senhor. Dá-me mais graça, Senhor. E assim devemos ser, para que o nome do Senhor seja glorificado e Ele ache fé em nossos corações. Quando Ele vir arrebatar a igreja, encontre em nós fidelidade, esperança, fé verdadeira, não hipocrisia nem mentira, não simplesmente dizer da boca para fora, numa maneira apenas nominal: eu sou crente. Não aceitar as palavras do Senhor, mesmo que no primeiro momento nós não queremos aceitar, mas que a gente tome a atitude do Senhor: não seja feita a minha vontade, como eu quero, Senhor, mas como tu queres. E quando a gente crê, quando a gente não é hipócrita, a gente entende e diz assim: eu não entendo agora, mas eu irei compreender depois, porque eu sei quem tem crido, e sei também que a vontade do Senhor é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E eu aceito, continuo aceitando a Jesus, continuo confessando o seu nome, apesar de tudo, das circunstâncias. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do seu Espírito, eu quero mais da tua vontade, eu quero mais lhe obedecer, porque eu quero estar com Jesus, juntamente com os remidos, juntamente com os conservos, co-herdeiros em Cristo, na eternidade. Que assim seja. Amém, amém e amém.